não sou economista, mas a primeira lei da economia é a lei da escassez. Toda vez que o governo federal tabelou, congelou preços artificialmente, tivemos escassez. Nesse caso do ônibus... Saia mais longe daquilo. Ah, eu que estou aqui. Nesse caso do ônibus, muito obrigado, não teremos escassez, porque será colocado mais ônibus em prol da população. Quando o serviço for de graça e o cidadão deixar de usar os aplicativos em seu carro, ou a bicicleta, ou andar a pé, nós precisaremos de mais ônibus que custarão mais dinheiro, que precisará ser alocado a esses fundos já existentes ou que serão criados. Vi o projeto municipal de iniciativa do vereador Mila e também do vereador Filipe Passos, que coloca um fundo a ser criado em cima do salário de todas as pessoas empregadas em Ponta Grossa através da CLT. Então, eu não acredito que há dinheiro público, acredito que há o dinheiro do pagador de impostos. E o dinheiro sendo cobrado exatamente na folha é o local onde nós estamos buscando, junto com o governo federal, sempre desonerar das contribuições sindicais, para que o cidadão possa ganhar mais. Comentava antes da reunião aqui com o presidente Douglas, do nosso ex-diretor Gustavo, que ele fechou a indústria dele em Ponta Grossa e foi para o Paraguai, aonde ele está muito feliz, porque não tem um ambiente hostil ao empregador, como nós enfrentamos aqui no Brasil. Temos aqui o pessoal da aviação Iapó, que é de ônibus aqui, não é o que tem a concessão no nosso município. Tem uma empresa de ônibus eficiente. E eu acredito que se nós tivéssemos uma legislação trabalhista menos hostil, ele poderia ter uma produtividade do seu funcionário muito melhor. Muitas vezes, para você ter um ônibus girando, você tem que ter mais de um funcionário, porque você tem um horário de pico de manhã e você tem um horário de pico no final da tarde. Nós temos um engessamento. No meu ramo de supermercados, eu tive uma queda, depois que entrou o Uber em Ponta Grossa, de 30% nas minhas entregas a domicílio, porque as pessoas vão de Uber ou com outros aplicativos, porque é muito mais eficiente do que a minha entrega, que levava apenas compras e não o cidadão junto. Eu não vejo o Uber como grande poluidor, porque são carros pequenos, carros a álcool, e que os meus funcionários usam. Eu tenho 1.667 funcionários, 1.018 usaram o Vale Transporte no mês passado. A maioria dos funcionários, alguns vendem no Vale Transporte, outros nem pegam, e andam de aplicativo compartilhado. Consideram o aplicativo mais confortável e eficiente do que o ônibus, porque o leva na porta da sua casa, muitas vezes num trajeto muito mais rápido. A loja que eu trabalho na Avenida Monteiro Lobato, para um funcionário que mora na Palmeirinha, as pessoas que são de Ponta Grossa conhecem os bairros daqui, ele sai da minha loja e vai em 10 minutos para casa. Se ele for com o sistema público de transporte, ele tem que pegar um ônibus, ir ao terminal central, pegar outro ônibus, ir até o terminal ficar na frente do Estádio do América, pegar outro ônibus e ir para casa. E vai demorar 1 hora para chegar em casa, trajeto que com o aplicativo, compartilhando em 3, leva 10 minutos. Pela primeira vez eu vejo em Ponta Grossa uma concorrência efetiva ao modelo de transporte coletivo. Muitas vezes as pessoas queriam aqui a abertura do transporte coletivo para que mais empresas participassem, e isso não foi possível por razões que eu desconheço nas licitações. Mas dessa vez o aplicativo veio com um modelo diferente, como o senhor mesmo relatou, que estabelece uma concorrência muito diferente ao modelo público. Em relação ao desempregado que não tem dinheiro para pegar o ônibus, eu acredito que nós não devemos usar a exceção como regra. Para este desempregado, e o Brasil tem algo diferente do mundo, quando melhora o emprego, mais pessoas pedem a conta para ficar no seguro-desemprego. É algo contra o mundo. O seguro-desemprego no mundo paga-se mais quando o desemprego aumenta. No Brasil, paga-se mais desemprego, seguro-desemprego,
quando tem mais pessoas empregadas. As pessoas querem ir embora do emprego e ficar no seguro-desemprego. Então, acredito que nós poderíamos, através do Bolsa Família, dos cadastros do Bolsa Família, usando eficiência no transporte público, dar 2 vales de transporte por semana para que essas pessoas vão buscar emprego. Da onde viriam esses recursos? Teve um vereador aqui que fez uma proposta no ano passado de se extinguir a função do cobrador. E eu soube, através dele, que foi agredido. O vereador está aqui, o vereador Pietro. Era uma proposta, no mínimo, inteligente, porque não desempregava o cobrador, ia assim, fazer um treinamento a esse cobrador, e este recurso, que é algo em torno de 10 ou 12% da tarifa, iria baixar a tarifa. Eu até proponho que, ao invés de baixar a tarifa, você use este modelo social e dá este vale transporte aos menos favorecidos. Esse modelo de tarifa grátis, quando você perde a referência do preço, você tem a condição de dar, sem a eficiência ao modelo, um custo muito maior. Por exemplo, o custo da Câmara Municipal de Ponta Grossa, nos últimos 8 anos, quase triplicou. O custo de um aluno na universidade pública no Brasil é muito maior que o custo no Sesumar ou na Universidade Católica. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no ano de 2011, tinha um orçamento de 500 milhões de reais. Tivemos uma época de grande valorização imobiliária, onde o principal recurso vem do FUNREJUS. Mesmo assim, foi aumentado percentualmente o FUNREJUS. O orçamento do Tribunal de Justiça do Paraná este ano, que em 2011 era 500 milhões, é 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, quando você tem um fundo, que você tem que ter um gestor, você tem que ter o presidente, vice-presidente, advogado, tesoureiro, aplicar os recursos, e nos últimos anos nós vimos no Brasil recursos mal aplicados, desviados, em vários fundos, fundos de pensão, fundos de empresas estatais, a gente vê a criação de um fundo com maus olhos. Porque, diferente dos Estados Unidos ou da França, nós moramos no Brasil, um dos países que tem um dos piores índices de corrupção do mundo. O Brasil arrecada 40% de tudo que produzimos e gasta 42%. Tem um déficit primário, isso sem juros. Então, esse dinheiro que está alocado em outros lugares, que vai se realocar para o transporte, ele não existe. Ele é necessário para combater o mosquito da dengue, da febre amarela, da chikungunya, para a segurança pública. As minhas funcionárias que usam o aplicativo têm medo de ficar no ponto de ônibus. Então, esse recurso, e no mundo as pessoas se juntaram em comunidade para ter segurança, em comunidades muradas. Não havia educação pública até o século passado. Não havia segurança, não havia saúde pública até o século passado. Países de iniciativas socialistas, como o México, que ficaram com o PRI 70 anos, fracassaram na segurança pública e continuam fracassando. Então, eu acredito que o Brasil tem prioridades. E o transporte público hoje tem uma concorrência, coisa que não teve antes, no aplicativo. Acredito que devemos tratar os problemas pela sua raiz. Se tem pessoa pobre que não consegue pegar o ônibus, então vamos dar uma passagem para ele. Da onde sai o recurso? Por que não da ideia do vereador Pietro, realocando-se o cobrador para outras funções? Já que o transporte gratuito não vai ter o cobrador mesmo. Aqui nós já temos 12%. Então, eu acredito plenamente nas leis da economia. A primeira é a escassez. Não se refoga por lei e por decreto. O Brasil tentou isso várias vezes. Se o transporte for de graça, o número de pessoas que irão no ônibus vai aumentar muito e o custo desse transporte não será o de hoje. Será o mesmo da universidade pública, do Tribunal de Justiça e de outros órgãos públicos que os senhores conhecem. Acredito que boas ideias, boas vontades, a
boa vontade não gera bons resultados. Essa é a grande diferença do capitalismo. O capitalismo se move por resultados, não por bons propósitos. Acredito que o bom propósito do transporte público e gratuito nesse formato no Brasil não é viável. É um país pobre, é um país que está envelhecendo antes de se desenvolver, é um país que tem outras prioridades e que hoje tem concorrência no transporte público. Como se resolver? Ponta Grossa não tem subsídio na tarifa, Curitiba tem. Cada cidade está buscando a sua solução. Precisamos de um meio de transporte eficiente, mas eu acredito que a gratuidade vai causar uma distorção de preços e a questão ambiental está se resolvendo pela tecnologia, carros menos poluentes, carros elétricos, painéis fotovoltaicos, no mundo todo. Diferente do mundo, nós temos um país pobre, um país corrupto, que não tem como fazer um teste de gratuidade de tarifa, porque a hora que você colocar a tarifa grátis, você não cobra mais. Nós tivemos uma experiência aqui no governo Pérez de tarifa grátis aos domingos. Não tenho loja no centro, minhas lojas são em bairro. Foi caótica a experiência. O Douglas era presidente aqui dessa casa na época. Pedido dos lojistas para que se cobrasse a tarifa em função da molecada que foi nos ônibus. Foi um caos a segurança dentro do ônibus. O Brasil é um dos países de pior caso de segurança pública no mundo. Brasil, Venezuela, México. Então nós temos prioridades que eu acredito que a tarifa pública zero não contribui. Muito obrigado. Gente, só uma pequena observação. Deputado e a Rose, eu também, enfim, daqui a pouco a gente tem que voltar, então a gente vai precisar limitar um pouquinho as intervenções, senão não tem como. Por mim, eu gostaria de ficar, mas a gente vai precisar limitar um pouquinho, então eu gostaria, talvez, de uns 2 minutos cada um. Okay. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Desculpa, é rápido. Vocês descartaram a questão da propaganda nos ônibus, certo? Não. Eu por experiência... Não descarto. Não descartaram? Não. Pois é, mas e o quanto influenciaria essa entrada de capital pela propaganda nas linhas de ônibus? Como eu mencionei... Porque isso é uma coisa que o senhor falou aqui nessa questão da Europa, dos Estados Unidos e tal, e lá eles usam muita propaganda. Né? Como eu mencionei, muito bem feita, até por sinal. Cada município, cada cidade do mundo, enfim, do Brasil, quer dizer, tem uma realidade, tem um custo do transporte, cada um deve buscar o contrário do que da pessoa que me antecedeu aqui, desculpe seu nome. César. O César, eu acho que nós temos sim mecanismos de fiscalização para que cada município possa, de modo efetivo, verificar custo do transporte de cada cidade. Como eu falei, não existe, evidentemente, almoço grátis, continuará existindo o valor a ser pago às concessionárias, o projeto não tem nada de anticapitalista, da minha parte, o César talvez não tenha ouvido tudo que eu falei, aliás, não é um debate aqui de capitalismo ou socialismo, enfim, mas parece que é uma matéria que o César gosta de tratar. Mas não é o nosso foco aqui discutir essas questões de capitalismo, comunismo, Bolsonaro, Lula ou coisa que vale. É buscar, sim, um sistema eficiente, César. E cada município vai poder dispor da melhor forma de saber como funciona, quanto custa, e daí buscar o recurso necessário para que esse empresário cobre um preço justo e seja pago um preço justo a ele. Então é o município que vai decidir se vai ter a publicidade no seu ônibus ou se não vai ter. É o município que vai decidir se vai ter jogatina dentro do seu ônibus ou não vai ter. Cada município, ele define como é o seu modelo, quais são as linhas, quais são as necessidades. Quer dizer, por isso a necessidade evidente de você ter conselhos municipais que tratem desse tema. Quer dizer, composto evidentemente pelos usuários, pelos empresários,
pelos vereadores, ou, enfim, por quem esteja disposto a fazer essa discussão, né? Sim, o atual sistema, ele não completa, ele não é eficaz quando nós pensamos na atual situação das nossas cidades, no modelo de planejamento urbano que nós temos, César. Não há recursos hoje para nós expandirmos, ainda que você seja defensor de um Estado mínimo, né? Imagino que pelo menos em infraestrutura você entenda que o Estado deve ter algum papel. Hoje o Estado não tem dinheiro para aumentar a infraestrutura e a mobilidade urbana nas cidades. E os Ubers causam sim, o excesso de veículos nas cidades, ele causa sim uma dificuldade e um gasto ainda maior na manutenção da malha viária da cidade, nesse sentido. Mas cada município vai dispor aquilo que melhor lhe aprover. Só mais uma pequena dúvida. Essa decisão de não fazer a propaganda foi da Prefeitura de Curitiba? No caso de Curitiba, não, no caso de Curitiba, houve um projeto de lei nesse sentido, né? E por pedido do prefeito ele não foi aprovado, né? Em Curitiba, imagina-se que não teria um grande impacto, porque isso nunca ficou muito claro, mas alguns defensores chegaram a dizer que daria para diminuir o valor da tarifa em 10%. Eu não tenho como afirmar isso para você. Mas se há uma dificuldade, Flores, isso causa um benefício? já que nós temos, Vamos lá. já que nós temos encurtamento, eu só queria dizer assim, você está tão bem-vindo aqui, e eu acho que essa noite aqui a gente tem um valor insubestimável para avançar, porque aqui está o Milan, presidente da Câmara, o vereador Pietro, o vereador Guiaroni, o vereador Passos, e aí o Zanqueri. Então, assim, nós temos aqui um time de primeira linha da Câmara Municipal que estão exatamente discutindo esse assunto que é o mais indigesto possível. Por que indigesto? Porque ele atinge tanto o poder público, tanto o empresário que paga, tanto o usuário. Para o usuário, sempre está complicado, porque o usuário quer o ônibus no horário que ele quer, o ônibus limpo, confortável, que ele possa sentar e não quer ir de pé, e quer pagar pouco. E aí, nesse contexto todo, eu, como representante da Associação Comercial, já participei do Conselho Municipal de Transportes, e aí vou naquele raciocínio que você fez. A tarifa é complicadíssima, é muito difícil de você realmente saber qual é o valor real. E a Milane, que está aqui, com o irmão dela, com o Marcelo, são donos de empresas de ônibus e operam o sistema em casa e dizem, olha, dá prejuízo, dá prejuízo, a gente trabalha com prejuízo. Então, você veja que nós estamos... É o que eu tenho ouvido também. Para a pessoa, para o usuário, é caro, isso que o Mila falou. A nossa diarista, ela reclama, eu gasto 200 e poucos reais com ônibus. Para a operadora, está dando prejuízo, está ruim, né? E para os vereadores estão ouvindo queixa e reclamação o tempo inteiro que tem que baixar a tarifa. Então eu gostaria de aproveitar a tua oportunidade aqui para a gente discutir, porque o projeto deles também trabalha em um fundo para zerar a tarifa. Também o vereador Passos ali propôs o projeto para zerar a tarifa. Só que, é o que o César falou, está baseado no pagamento de todos os empregados registrados que têm o vale transporte ou não. Dos meus funcionários, menos de 5% quer vale transporte. Ele quer gasolina para a moto, ele quer gasolina para o carro, ele quer tudo menos o vale transporte. Então, ainda assim está difícil de a gente contemplar. Então, eu queria aproveitar, e vou passar o Mila, para poder discutir, porque eu acho, como o César falou, que esse dinheiro não existe. Por quê? Porque o governo federal vem ano a ano, déficit. Então, se nós tirar da CID, se tirar de algum lugar, o cobertor é curto, vai rasgar em outro lado. Então, eu acho essa é a dificuldade de conseguir o recurso. Mas eu gostaria que o Mila trabalhasse com você o que eles estão propondo para a gente ver se evolui. Claro. Obrigado, vereador. Obrigado, boa noite a todos, senhoras e senhores. Prazer estar aqui, nossos colegas vereadores, Ricardo, Pietro, Felipe Passos, que está lá, o Guiaroni. Nós estamos debatendo isso aí amplamente. Eu fiz uma proposta de um projeto, de uma nova alternativa, de novo modelo licitatório do transporte coletivo, aprovamos na segunda-feira e posteriormente segunda discussão, mas é um debate muito amplo. O Felipe protocolou também a questão do projeto do tarifa zero, e nós entendemos quando falamos, cadê o César? Está lá o César, quando nós falamos do tarifa zero, não se trata de gratuidade, ele tem um custo. Quando se tem um custo, eu discuti aqui justamente com o Pilate, nós estávamos discutindo a questão
já vimos a questão do Fundo Nacional, nós tentamos implantar aqui no município o Fundo Municipal do Transporte, foi rejeitado pela Câmara, pela sua maioria, justamente do princípio desta criação para você poder objetivar a questão do tarifa zero, que é uma das modalidades que precisa da criação do fundo. Mas não se trata somente disso. O vereador Ricardo Zampieri sabe que nós temos que pegar e desonerar o sistema do transporte coletivo. Muito bem lembrado pelo César, o vereador Pietro propôs esta medida, eu era vereador com ele no primeiro mandato, e ele fez a questão da relocação e, claro, o PDV relacionado aos trocadores do transporte coletivo. Eu fui um dos vereadores que fui contra esta situação e hoje admito que eu estava equivocado na época. O vereador Pietro tinha totalmente razão em relação ao sistema do transporte coletivo, que era uma das situações que hoje, querendo ou não, iria desonerar em torno de 50 centavos, se fosse hoje, na atualidade, a tarifa do transporte coletivo. Uma das primeiras modalidades que nós temos que pensar hoje nessa discussão do transporte é justamente essa desoneração do sistema do transporte público. Se fala em tudo, questão de terminais, questão de funcionários, questão de itens, nós temos aqui proprietários, sabe o entendimento que a empresa ela tem que ter a lucratividade. Isso é normal em qualquer empreendimento. Agora, o modelo como nós vamos empregar isso, de encontrar uma universalização do transporte coletivo, que a população ela tenha a vontade, não só a necessidade. Porque quando nós falamos de necessidade de utilizar o transporte coletivo, ele encontra outros modais. Vocês têm uma empresa que faz o transporte. Há necessidade? Há, mas tem outros meios que ele pode se locomover. Então você tem que pular esta fase da necessidade e ir até a qualidade e a vontade de que ele utilize o sistema do transporte público. Como que nós fazemos isso? Se a população, nos horários de picos, os ônibus estão lotados. Ricardo, você pegou o transporte, fez vários trajetos e viu a qualidade de alguns ônibus. É claro que a empresa não tem, às vezes, as condições necessárias de manter tudo num tempo apropriado, todos os recursos, a questão de estofado, você pode arrumar hoje, amanhã vai um lá e rasga, quebra. Tem essas dificuldades. Mas nós temos que incentivar, trazer novamente a população a usar o sistema do transporte público. Eu estudei 2 anos na Itália. Lá o sistema é porta aberta. Nós temos o cartão temporal lá que funciona 90 minutos. Quando nós falamos em utilização, até me desculpe estender um pouco, é um tema muito importante, de extrema responsabilidade e relevância. Quando nós usamos, a população da Europa usa o sistema do transporte coletivo, e ao contrário de nós, que algumas pessoas falam que utilizar o ônibus é questão para o pobre. Não é. Na Europa, todos utilizam o sistema do transporte público. Por quê? Porque é eficiente. Porque as portas estão abertas, eu pago uma passagem, eu posso entrar num ônibus, subir no outro, descer no outro. Aqui em Ponta Grossa, nós temos um caso aqui, Pilate, nós comentávamos enquanto o senhor fazia as suas explanações, vereador Pietro, que o vendedor autônomo, quando ele vem fazer o centro de Ponta Grossa, isso são reclamações para nós, vereadores, que nos chegam, ele paga R$ 4,30 a passagem para entrar no ônibus aqui nessa esquina, pega o ônibus, para ir até o cemitério, ele desce para visitar o cliente, visita o cliente, se ele tem que ir lá no terminal, ele tem que pagar outra passagem, isso tudo num tempo de 15, 20, 30 minutos. Isso faz com que haja o desinteresse da população em utilizar o sistema de transporte coletivo. Para você trazer essa universalização, teria que criar um abonamento, fazendo com que a pessoa pagasse uma taxa mensal e utilizasse o transporte coletivo quantas vezes fosse necessária no dia, porque aí você faz a captação dessas pessoas novamente no sistema do transporte. Não teria custo de terminais, porque ele pode subir no ônibus, descer aqui, pegar o outro ônibus, pegar novamente, e a empresa será paga a remuneração dela conforme é o custo do transporte coletivo, porque você incentiva a fazer com que os teus funcionários que têm 50 funcionários, Pilate, 5 utilizam o transporte, porque é mais cômodo ao modo, porque ele divide o transporte com outros modais que nós temos aqui, o Uber, mas se você fizer com que ele pague uma taxa mensal
e não tenha um limite de utilização, essa pessoa vai, César, ir fazer compra no teu mercado, comprar o pão, comprar o presunto, que ele tem R$10 no bolso, mas está pago o mensal dele do Vale Transporte, ele pode ir a qualquer momento. E você falou bem, o sistema do transporte está rodando. Com pessoas ou sem pessoas, o custo é o mesmo. Por que não trazer todos eles para utilizar o transporte? É essa a minha colaboração. Parabéns pela explanação. Valeu, obrigado. Gente, mais alguém? O tema é relevante, eu também, né, que mais uma vez deixar registrado, a gente sempre vai aprendendo, aprendi muito aqui com o César, o depoimento que ele deu, a situação real dos trabalhadores, né, do empreendimento dele, do comércio dele, quer dizer, como é que é aquele dia a dia, que muitas vezes, né, César, a gente que não sabe, quer dizer, você está ali na tua empresa, tem um número exato, são tantos que abrem mão do conforto, é como eu comentei na rua lá de casa, quer dizer, em 4 a gente chegou à conclusão, não, vamos 4 de Uber, porque nós vamos cada um pagar R$4,50 de ônibus, vai dar 18, sendo que nós 4 podemos pegar o Uber junto e vamos gastar 11, 12 até a porta do escritório, quer dizer, é complicado. Legal. Vou me estender muito. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores aqui também. Indo mais em conta com relação ao que disse o César, acredito que foi importante até o comentário para corroborar essa situação, mas eu não vou me ater muito ao mérito, porque o mérito é maravilhoso, é excelente, né? Nós conseguimos oferecer transporte para todas as pessoas, acredito que seria um sonho. Porém, a gente tem que se ater a custos, procuro ter uma atuação muito técnica, e diante da sua apresentação, que eu até pude receber ali, eu comecei a fazer algumas contas, primeiramente de verificar essa questão do CID, que é um dos pontos que você colocou, que é uma arrecadação importante, porém ela não é uma arrecadação, apesar de ser considerável para sustentar um transporte, ela é mínima. Segundo a CNT, nos últimos, de 2002 a 2012, em 10 anos, o CID arrecadou 70 bilhões, em 10 anos. Desses 70 bilhões, 37 foram para infra, ou seja, 37 bilhões que deixariam de ser investidos em infraestrutura no nosso país, que já é caótica, para sustentar um sistema. Desse sistema que vocês alegam, hoje nós temos, segundo o dado da apresentação de vocês, são 40 milhões de usuários, segundo a apresentação de vocês. E, segundo a estimativa de estudos, mais 30 milhões de pessoas utilizariam o transporte, ou seja, serão 70 milhões. Nessa conta de R$4 que vocês fazem, que eu acredito que a gente está aqui, né, o pessoal que opera transporte, então sabe que seria difícil manter esse custo, principalmente pela atual realidade que você tem em planilhas, mas se chegasse a R$4, o custo seria, nos 312 dias úteis, de 560 milhões de reais por dia, e de volta, né? Ou seja, 175 bilhões por ano, só para bancar um transporte. O país hoje investe 115 bilhões em educação e 15 bilhões em segurança, né? Então estamos falando de 150% do orçamento de educação para bancar a proposta que está sendo apresentada aqui. Então, eu particularmente não vejo viabilidade em relação ao tema, porém, eu parabenizo a sua pessoa em relação a todos os incentivadores, porque isso gera uma discussão. Não é à toa que, até surpreendentemente, eu recebi agora o convite que parece que amanhã, se não me engano, vereador Sargento Chiarone, amanhã tem uma reunião do Poder Público para discutir o transporte coletivo amanhã cedo. Isso é importante. Então, estamos, a partir do momento que se discute aqui, automaticamente já move o Poder Público a realizar e tomar amanhã, né, vereador Milo? Se não me engano, é amanhã, né? Amanhã é 10 horas da manhã. Então, é importante que já vai incentivando Douglas em relação a essas ações, né, para o Poder Público tomar essas iniciativas. Mas eu acredito que não podemos ter, claro, cidades de primeiro mundo, nós temos pequenas cidades aqui no Brasil que já implantam, mas temos outros modelos também. Araucária está aqui do lado, R$2,50 a passagem lá, o pessoal baixou o valor da passagem, ou seja, é possível, porém é necessário, naturalmente, remodelar o atual sistema do transporte coletivo, e isso envolve diversos outros fatores, e propriamente o pessoal pode explanar, até para não estender meu tempo, mas eu gostaria apenas de mencionar alguns dados em relação à proposta, para que possa somar na discussão em relação a essa proposta de tarifa. Mas, basicamente, como disse o César, né, um sistema capitalista. Eu também acredito que nós precisamos desestatizar, enxugar a máquina, né, e, naturalmente, gerar cada vez mais eficiência. Isso tem iniciativa privada, até porque a gente sabe que a partir do momento em que essa passagem não seja mais pública, ou seja, não haja mais uma pressão popular, porque passagem de transporte coletivo já gerou até queda de presidente aqui no nosso país,
consequentemente o custo do transporte tende a ser muito mais alto, né? Porque a população não vai estar olhando. E a gente sabe o país que a gente está lidando. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço mais essa manifestação. E só em relação aos valores, a gente tem tido, claro que há reflexos, você tem toda a razão. Essa arrecadação da CID, ela, por conta de diversos fatores, ela tem sido, volta e meia, há desonerações desse tipo. Então, a arrecadação cai, sobe. Sem dúvida, não é só através da CID que a gente teria, mas como você falou, o importante é a gente ampliar essa discussão. O prefeito de Araucária, né, é um amigo nosso, aliás, um grande empresário, não tem absolutamente nada, né, de socialista no perfil dele, e conseguiu realmente, através de uma gestão, né, firme, baixar lá para 2,50, implantou gratuidade, enfim, é realmente um modelo ou uma pessoa que a gente precisa ouvir, porque conseguiu lá diminuir pela metade e, segundo as informações que a gente tem, né, quer zerar. E o Conselho Municipal de Transporte, a Câmara de Vereadores tem fiscalizado e parece que ele não está oferecendo subsídios, que a discussão é séria, a gente pensa que avance, mas os teus comentários são absolutamente pertinentes. Gente, mais alguém? Ok, vamos lá. Boa noite a todos. Lamentavelmente, eu estava num outro compromisso, não pude assistir o início da palestra, mas o tema é muito importante. Obrigado, deputado. Obrigado aos visitantes. Tenho acompanhado com satisfação que a nossa Câmara de Vereadores, vários integrantes, têm se preocupado com o tema. A partir do nosso presidente e muitos outros têm discutido esse tema tão importante. E eu queria até elogiar o presidente Mila pela coragem, pela humildade em reconhecer que você estava errado. Eu me refiro ao projeto do Pietro. O Pietro teve, há poucos anos atrás, uma ideia corajosa, sabe, moderna, em sintonia com o momento que a gente vive, tecnologia de que dispomos, para tomar uma medida que efetivamente iria representar uma redução na tarifa. E ele foi massacrado. E eu me penitencio, fui um dos culpados nisso. Não através do meu jornal, porque eu fui um dos que estimulou ele em frente a apresentar o projeto. Tentei apoiar o editorial, mas ele foi massacrado, né? Algumas atitudes, até eu diria, de algumas pessoas, até um pouco oportunistas, populistas, demagógicas mesmo, né? Foi massacrado, né? Eu venho aqui hoje porque o tema é interessante. Eu não via a proposta na íntegra, mas eu acho que vale a pena o debate. Mas eu queria só deixar uma reflexão para vocês. Eu acho que nós temos que ter propostas ousadas, como a que está discutida, né, na Câmara atualmente. Mas eu sou meio cético um pouco. Acho que antes de chegarmos na tarifa zero, temos um caminho a percorrer, que infelizmente a gente conseguiu avançar muito pouco. Então eu fiz aqui, eu tenho uma colinha aqui que eu anotei. A grosso modo, hoje a nossa, eu fiz um cálculo aqui, a nossa tarifa hoje é 4,30, né? Teve um vai e vem aí, que cai com 3,80, vai, volta, está 4,30. Arredondando, César, o cobrador significa 0,45 centavos. Então, volta ao projeto do Pietro. Tem 5 vereadores aqui. O presidente já reconheceu que errou. Entendeu? Esse é um projeto, é injusto, gente. É injusto. Uma família é importante, 400 de famílias cobradores, muito importante. Mas tem como requalificar, recolocar, foi discutido, foi dado opções, isso. É injusto que 400 onerem 100 mil usuários. É injusto, é errado, tem tecnologia para isso. Sabe, sempre vem um discurso populista de, mas o velhinho, vamos ajudar o velhinho a subir no ônibus, mas não pode ter 400, sendo que boa parte usa o cartão já, 60%, 70%, Roberto.
Então, 45 centavos. O estudante, 0,24. As demais gratuidades, 0,71. A grosso modo, isso aí posso estar errando os centavos, tá? 1,40. 1,40, 1,50. Onde eu quero chegar? Você quer acabar com a gratuidade? Sabe, eu acho, eu sou um democrata, eu defendo o vereador, todos os vereadores têm a legitimidade de propor gratuidades, entendeu? Para defender, chegou mais um vereador, bem-vindo, 6 temos aqui, temos representação. O vereador tem o direito de propor uma gratuidade para um segmento, deputado, que ele representa, é direito dele, tem um mandato, tem legitimidade. Tá? Agora, o que eu acho errado é essa gratuidade ser redistribuída pela tarifa do desempregado, do que ganha salário mínimo, entendeu? Porque tem gente ainda mal informada, acha que quando o vereador dá gratuidade, a VCG que perde. Não, ela nunca perde, entendeu? Aquela gratuidade compõe o custo da tarifa, né? O que eu acho que é certo? Assim como temos saúde, temos educação, que o transporte coletivo é direito do vereador, se o prefeito quiser dar gratuidade, perfeitamente, mas vai para o orçamento do município, você está entendendo? É injusto com os demais, é injusto, vai para o orçamento, como tem lá tantos por cento para a saúde, 25, sei lá, educação, mais 25, põe lá, o orçamento nosso é 1 bilhão, um dinheiro para pagar as gratuidades, entendeu? E mais, uma simples lei na Câmara proibindo, dizendo que gratuidade tem que compor, integrar o orçamento, resolve o problema. Por quê? Como vai estar no orçamento, e me corrija, vereador, o vereador não pode legislar criando despesa. Resolveu, ele pode até sugerir para o prefeito, mas ele é o gestor, ele que manuseia o orçamento e é responsável por aquilo, entendeu? Então, eu não estou propondo o fim da gratuidade, eu estou propondo que seja reavaliado quem paga, no lombo de quem que cai essa gratuidade, no povo em geral, entendeu? Hoje, com esses 3 itens, a gente conseguiria reduzir a tarifa para R$ 2,90. Por isso que eu falei, eu gosto de ter tarifa zero, mas antes do zero, nós não conseguimos nem emplacar o fim do cobrador, né? E acho que é uma reflexão para se fazer. Gratuidade se coloca no orçamento, não distribua para os demais usuários. Obrigado. Demora 5 segundos. Gente, da minha parte eu agradeço, enfim, na qualidade aqui de assessor jurídico do Instituto, eu passo a palavra para o Acir fazer o encerramento. Eu, como gosto de estudar o tema, para mim foi interessantíssimo, aprendi muito, concordo com diversas aqui intervenções, talvez a gente tem que buscar esses caminhos, por que não diminuir, enfim, o importante eu acho que a gente justamente fazer esse debate com propostas ousadas, a gente buscar ouvir as pessoas, buscar os diversos pontos de vista, e eu como, sobretudo aqui, assessor jurídico e advogado e estudioso do tema, para mim foi um grande aprendizado, agradeço a paciência comigo e o meu muito obrigado a todos, realmente foi muito bom estar aqui hoje. Obrigado. Antes de passar a palavra para o deputado, só queria fazer um adendo que é o seguinte. Eu até levantei ali para falar com o Pilate. Pilate, mas quando foi essa história do vereador que teve esse problema lá dos cobradores e tal?
E foi em 1917, é isso? Anos 17? 2017? Hein? 2017, não foi 14, não, meu? É a legislatura passada. Foi 14. Você está perdido. Foi 2014. 2014. Mandato passado, né? Tudo bem. Então tá. Então é o seguinte, porque eu fiquei preocupado, porque por que a associação comercial deixou você apanhar sozinho? Entendeu? Ajudou um pouco, tinha que ajudar mais. É isso? Hein? Representante da associação comercial tinha lá o Roberto, a associação ajudou, correu todo lugar. Tudo bem, mas eu acho que nós tínhamos que, na verdade, ter sido mais agressivo, entendeu? Ter ido junto, ter ido fazer piquete e tudo mais, porque eu acho que nós então tivemos uma atuação meio devagar nesse momento, entendeu? Nós tínhamos que ter sido bem mais agressivo, porque realmente, daí é fácil, não é possível que uma classe de usuários do transporte coletivo tenham que sustentar emprego de 400 pessoas, ser responsável por emprego de 400 pessoas. Isso é ridículo, isso não tem cabimento nenhum. Tá? Então, por que essa classe tem que sustentar para emprego os outros? Tá? Então, infelizmente, aconteceu. Se tiver que bater de novo nessa questão dos cobradores aí, podem contar com a sua comercial, sem dúvida nenhuma. Se tiver que apanhar junto lá, nós vamos apanhar junto, entendeu? Mas é uma das coisas que nós não sei como é que vai terminar tudo isso aí. Né? Mas se de repente continuar como está, não mudar muita coisa, e continuar ainda essa questão dos cobradores ficar pesando significativamente no custo de passagem, olha pessoal, não tem, nós temos que bater nisso. Isso tem que realmente acabar. Entendeu? Então é só isso que eu queria colocar. E se a nossa atuação não foi muito eficiente, paciência, mas se Deus quiser, se isso acontecer de novo, entendeu? Acho que a obrigação nossa é estar junto e ser bem mais firme do que nós somos. Agradeço toda a presença dos vereadores que estão aqui, certo? Agradeço o deputado Mesato e vou passar a palavra agora para o nosso Fides. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Clóvis, cumprimentar doutora Rose, o deputado Assir Mesato, pelo trabalho, pela disposição, pela iniciativa. Acho que aqui já foi debatido especificamente o mérito, a questão do Tarifa Zero. Porém, a oportunidade que esse movimento proporciona de discutirmos, de reavaliarmos, de nos debruçarmos sobre essa questão fundamental do transporte, aliás, obrigação constitucional. Importante a gente lembrar, vereador Zamperi, que o abastecimento de água que o município se debruça nessa discussão não é atribuição constitucional. O transporte coletivo, sim. A saúde, a educação, sim. Então nós temos obrigação de buscar uma solução, no nosso caso especificamente para Ponta Grossa, desse problema. Aqui não há nenhuma questão de se levantar contra o modelo, a concessão, e sim na solução. Marcelo tem razão, e sabe disso com propriedade. A situação, se não encontrarmos alternativas, como o Dr. Clóvis, como você veio propor, nós estamos caminhando para um processo de um caos, de um colapso do sistema, com todas as consequências que isso pode acontecer. Importante alguém dizer, como disse o Wilson de Oliveira, com respeito, com educação, mas com firmeza, nossos representantes têm a oportunidade de contar, pelo menos, com apoio de parte expressiva da comunidade, dos segmentos organizados da comunidade, na discussão de temas, às vezes, pouco populares. Mas vamos fazer conta. Em 2012, Marcelo, 2.348.000 passageiros em Ponta Grossa. Em 2018, Dr. Clóvis, 1.939.000, 22% a menos, quando o senhor falou o exemplo de Curitiba, coisa de 13%, 14%. Em Ponta Grossa, 21%. Estou me baseando em dados oficiais apenas. Então, veja bem, 1.939.000 passageiros. Vamos dividir por 2, porque aí de volta.
900 mil. Vamos dividir por 26, para não dividir por 30. Com todo respeito, mas tem que falar. É 37 mil passageiros equivalentes. E nós somos uma cidade de quase 400 mil pessoas. Não estou dizendo que é pouco, não estou dizendo que não é importante, mas é a exata dimensão disso. Para isso, aqui, doutor Cláudio, nós temos, assim, cobrador em ônibus sem parar, que não tem paragem, não tem embarque nem desembarque, tem o cobrador dentro do ônibus. Quem é que fez isso? Com todo respeito, assumo o meu papel enquanto fui vereador, participei desse processo legislativo, não foi na minha legislatura. Quem manteve isso foi a Câmara Municipal. Passageiro, ônibus, um cobrador, isso é questão até de dignidade humana daquele trabalhador. Afinal, quero cumprimentar o Dr. Clóvis, o Assir, o Dr. Arroio, pela oportunidade que proporciona, que traz a Ponta Grossa a discussão de um tema tão importante como esse. Muito obrigado, parabéns para vocês. Boa noite, gente.